Saudações, bem-vindo, passado, presente e futuro de Moçambique, uma reflexão que fazemos no âmbito das celebrações de 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada, corria o ano de 1975, mais concretamente a 25 de junho, em pleno estádio da Machafa. Hoje a nossa reflexão conta com o testemunho do Dr. Kekobad Patel, que é bem-vindo para esta conversa. A primeira questão é a seguinte: a 25 de junho, quando o presidente Samora Machel, portanto, em 1975, proclama a independência do país, onde é que se encontrava? Encontrava-me em Moçambique, na altura Lourenço Marques, antes de mudar para Maputo, a participar no estádio da Machava, portanto, nas celebrações, portanto, da independência. Portanto, foi ao estádio da Machava? Foi, claramente. É muito difícil de lá chegar, porque todo mundo queria lá estar. Mas claramente que, primeiro, foi um momento que muito de nós esperávamos. De uma forma para que o país, primeiro, tornássemos um país, não uma província, mas de facto um país. E isso foi conseguido com esforço, com muito sacrifício. Tanto os que estavam lá fora como os que estavam na clandestinidade cá dentro. E também digamos, de muito de nós que já não concordávamos com aquilo. Portanto, acho que foi por isso também que rapidamente apanhou toda esta gente entusiasmada em construir um país. Um país que, quando recebemos esse país, nesse 25 de junho de 75, tinha 95% da população analfabeta, 5% de pessoas com a escolaridade, de diferentes níveis, e dentro destes 5 ainda estavam cá, foram contados os que cá estavam, e que passado 3, 4 anos, portanto, abandonaram. Alguns não porque quisessem, mas porque já tinham 20 e tal anos de trabalho no funcionalismo, e esse trabalho perderiam se ficassem cá. Então, isso criou um vazio tremendíssimo. Não é... Só quem viveu é que sabe. O que fazia nessa altura, em 75? Eu já tinha... Já trabalhava? Tinha 12 anos, para lhe dizer que estudei, portanto, no Liceu Salazar, ainda encontrei lá, já estava quase saído, o falecido Pascoal Mcombe, colega com o tio da Tunguana, portanto... Mas éramos uma meia dúzia de descoloridos naquela altura. Portanto, o processo foi andando. Comecei a trabalhar, naturalmente tive que alinhar, estive na tropa. Tropa colonial? Colonial. Colonial. Quantos anos? Eu passei quase 4 anos. Quase 4 anos. Entrei em 66 e saí em 70. Onde é que esteve a operar? Comecei aqui treino aqui em Boane, depois tive algum tempo aqui no agrupamento de engenharia. Depois começou a fazer-se a transferência para fazer a base, começou a ser Nampula. Portanto, as principais unidades saíram na altura de Lourenço Marques só para dizer que uma coluna, foi a primeira coluna que saiu de Lourenço Marques na altura para Nampula, e levámos quase 8 dias para chegar a Nampula. Por quê? Por vários motivos. Primeiro porque não tínhamos ainda uma estrada, basta dizer, se estou recordado, tínhamos os pilares na ponte de Save, mas ainda não tinha a plataforma. Então
como também levava carga, então era mais carga do que tropa em si. Que tipo de carga que levavam? Grelha, tudo o que era ligado à engenharia, principalmente no equipamento pesado de construção de Engenharia estradas. civil ou militar? Diga? Engenharia civil ou militar? Não, é militar, pertencente ao exército português na altura, portanto, mas que construía estradas, porque a engenharia era exatamente para esse efeito. Qual foi a sua especialidade? Eu trabalhei, portanto, mais na área digamos, no comando, portanto, do agrupamento, mais burocrata do que guerrilheiro, mas, ou soldado, mas tivemos o treino militar necessário e a qualquer momento poderíamos ser chamados para ir. Pronto, passamos esse período. Chegou a estar em alguma frente de combate? Não tivemos, portanto, eu trabalhava mais na logística da área da engenharia. Então, o agrupamento, as companhias quase todas vinham de Portugal. E no processo de substituição, elas tinham que entregar o material que recebiam quando terminavam a sua missão, portanto havia uma rotação. Então, quando diziam para nós entrarmos no exército, era suposto estarmos lá 2 anos, acabamos por 4. Porquê? Porque já não vinha gente do outro lado. Já tinha começado a haver problemas do outro lado, porque estavam a mandar os filhos para cá, e depois recebiam caixões de volta. Então, em muitos casos, então as famílias começou a criar um ambiente também em Portugal naturalmente complicado. Quando a independência é proclamada, portanto, já havia feito a tropa colonial. Como é que recorda os momentos vividos nessa época? Tivemos problemas que seguiram a assinatura do Acordo de Lusaka, aqui na antiga Lourenço Marques, depois viemos também a ter o famoso 21 de outubro. Como é que viveu esses momentos? Vivi esse momento naturalmente com preocupação. Eu casei-me em 72, nasceu a minha primeira filha em 73. Então, a gente começa a preocupar esses atos que começaram de facto em 75. Mas, digamos, tínhamos gente que era idêntica a algumas que você agora vê nestes países, muito em particular havia a atitude de alguns elementos nos Estados Unidos, a forma como falam que tudo resolve-se com guerra. Então os hawks, os famosos hawks, portanto, mas ladravam mais do que aquilo que era possível fazer-se, porque veja que a tentativa de sublevação que foi feita encontrou rapidamente uma resposta e aquilo acabou. Também é verdade que o topo do comando do exército de português estava absolutamente claro que tinha que saltar fora. Portanto, a atitude isolada eventualmente de alguns. Eu ainda me recordo muito bem, era 9 de setembro, né, quando foi tinha um vizinho, acho que ele era operário, cheio de português, também era jovem na altura. Ele tinha também uma criancinha, tinha um bebê acabante, era o meu vizinho. Eu morava mesmo em frente ao prédio que está hoje, em frente ao Parlamento, a nossa porta do Parlamento, em frente ao prédio. Na zona do Alto Tomé. No Alto Tomé. Então, quando começa-se a ouvir estas perturbações, ele, que nunca tinha falado comigo, como vizinho, a minha mulher com a mulher dele, é que às vezes por causa da criança e tal.
Então ele disse, pá, ó vizinho, vamos daí, pá. Temos que contar estes pretos. Eu disse, o quê? Você, a primeira coisa que vai fazer, arruma a mala, mete as suas coisas dentro, tira a bilhete daqui para fora. Vai embora. Você não vai matar a sua família. Você não sabe com quem que está-se a meter. O homem ficou meio assustado, felizmente também foi-se embora, pá, mas nem cheguei a vê-lo depois. Portanto, havia estas atitudes isoladas, mas os que estavam mais digamos, sensíveis e também conhecedores do ambiente que estava a viver, não só aqui, como também sabia-se o que estava-se a passar noutras colónias portuguesas. O que estava-se a passar principalmente no próprio Portugal, com o 25 de Abril. Com o 25 de Abril, pois. E tudo isto tinha ter um impacto. Então isto deu muita força. Agora, a verdade é que venceu-se essas dificuldades. Não foi preciso pedir nenhuma ajuda para a Ruanda, nem coisa. Foi com os nossos guerrilheiros que muitos deles puseram os pés pela primeira vez numa cidade. Não sabiam que era uma cidade. Mas mostraram disciplina naquilo que era necessário fazer. Portanto, passou-se este período. Pronto, veio o processo de independência. Entretanto, começa-se a formar entre nós também alguns grupos. Foi constituído um grupo de democratas de Moçambique, também, no sentido, mas muito pró-independência, claramente. Lembro-me do falecido Dr. Rui Baltazar, o Dr. Adriano Rodrigues, que na altura foi governador do BNU, o Pereira Leite, que era outro advogado. Então há um grupo de advogados que entravam nisso. Então começamos a ter reuniões ali na 24 de julho, onde era aquilo era... Eu já não me lembro por baixo, mas acho que era qualquer coisa relacionada com uma livraria qualquer que estava por ali por baixo. Então começam-se essas reuniões, etc., para ver como é que é. A verdade é que o país começou a andar. Portanto, é proclamada a independência nacional, começa a construção do país já independente. Como é que vê o processo da construção de Moçambique? Passam-se precisamente 50 anos. Moçambique independente. Olha, eu acho que naquela altura foi feito um trabalho extraordinário. Cofres vazios, 100 pessoas capacitadas e sem meios, infraestruturas ainda muito, digamos, muito poucas infraestruturas. Tudo isso foi um desafio. Mas vi que as pessoas tinham um sentimento fortíssimo de vencerem as dificuldades. Ninguém se preocupava, não havia dinheiro para comprar alimentos. As produções começaram naturalmente a decrescer, por abandono muitas das vezes. Rapidamente também se criaram alguns projetos para começar pelo lado alimentar, produção alimentar. E a verdade é que com racionamento ou sem racionamento, mas até de racionamento, para ir receber pessoas que têm lojas de povo, etc., para ir buscar. E não faziam esta macacada que hoje fazem, a falta de educação, não haver disciplina absolutamente nenhuma, nem para apanhar um autocarro. Não são capazes de perceber que há um respeito que tem que se ter nas pessoas. E não havia problema, apesar de recebermos muito pouco. Era 1 quilo de arroz, Cada membro da agregado familiar recebia 4,5 kg nos melhores meses. E havia meses em que só se recebia 4 quilos de cereais. Contava-se arroz, farinha de milho. 2 barras de sabão, pá, 1 litro de óleo. Pá. As pessoas viveram, pá. Ninguém morreu, pá, por causa disso. Para comprar pão também tinha que ter cartão. Tudo isto foi feito.
no sentido de vencer uma dificuldade que o país tinha. Entretanto, não demorou muito, estamos a falar de 75 até 80, começa em 80 a chamada para a guerra, nem queremos dizer, mas antes eram os bandidos armados, depois foi, agora já se diz que foi guerra civil, 16 anos. Suportou-se isso tudo. Sem meios, sem comunicação. Sabe o que é eu não poder telefonar sequer aqui para Matola, entre casas, ou telefonar para Matola, pá. Era um problema, é problema. Hoje, eu pergunto, de qualquer parte do mundo o moçambicano fala para casa, pá, e daqui também já fala para qualquer ponto do território. Como é que conseguíamos trabalhar? Mas trabalhamos, pá. Qual foi o segredo? Liderança, mobilização, falar a verdade. Não esconder, não foi de esconder dificuldades que tínhamos. E a comunicação, a mobilização nesse aspecto. Agora temos que ir para Nampula, outros tinham que ir para o Niassa. Poucos médicos que tínhamos na altura nacionais, pá. Cada um foi chutado para uma província. Pá, conheço a história de um, pá, porque por acaso até é meu irmão. Pá, foi para o Niassa como médico. Mas acabou por ser também juiz para as pequenas questínculas que havia, porque não havia mais nem para resolver disputas. Pá, andou. Amigo, andou. E tudo isto passou-se com uma camisola de Moçambique vestida. Moçambique no coração. Moçambique no coração. E as pessoas deram tudo o que tinham. Entretanto, para vencer, sob o ponto de vista económico, optamos por um regime socialista. Sem sermos necessariamente socialistas. Porque não fomos nem socialistas nem capitalistas. Nenhuma nem outra coisa fomos. Mas hoje parece que somos mais selvagens no capitalismo selvagem do que outra coisa qualquer. Então, mas naquela altura chamavam-nos de comunistas. Sob o ponto de vista de alguns países ocidentais, nós éramos comunistas. Mas o presidente Samora foi recebido por Ronald Reagan na altura, para 85, se não estou a erro, 84, também pela 85. senhora Margaret Thatcher, Pois, primeira-ministra, chamada Dama de Ferro. pôs as coisas, nós não estamos de um lado e não estamos do outro, nós somos Moçambique, a gente quer estar bem com todos. Então, este processo, de facto, granjeou a simpatia, veio muita ajuda, é verdade. Recebemos, por causa dos problemas, a falta de comida, pá, então ajuda alimentar, quantidades enormes de trigo, de milho, de arroz, e depois a sua distribuição. Portanto, foram criadas as empresas estatais, na altura. Passou um tempo, porque não tínhamos divisas. Hoje, falamos, não temos divisas. 50 anos depois, falar de para mim é uma vergonha. É uma vergonha. Não entendo isto. Por onde foi o dinheiro todo? Naquela altura, eu era privado, trabalhava numa empresa privada, no tempo colonial. E comecei a minha vida num género de salário baixo, mas o desafio do patrão era, se os resultados forem bons, vou-te dando uma percentagem. E com essa percentagem não te vou dar dinheiro. Você entra para a sociedade, faz cota na sociedade. 12 anos de trabalho antes da independência, deu-me quase, digamos, quase paridade com o próprio presidente. Só que eram empresas que faziam comércio externo, pá.
E como fazia comércio externo, epá, isto após a independência acabou. Não há privados, não podiam fazer isso. Tive que dizer ao patrão, epá, e agora? Se a gente não vai poder trabalhar, todo o nosso movimento à volta do comércio externo, tanto na exportação como na importação. Então, digamos que pós a independência, naturalmente, que era o país tinha que andar e tinha que exportar o que tinha. Entretanto, a parte da produção estava a fazer o seu esforço para garantir que o algodão, o sisal, a copra, tudo isso, eram 14 produtos. Perguntam hoje, onde está a copra? Onde está o óleo de copra? O algodão, qual é o nível que está? Um país que tem de tudo. Castanha de caju, Quer dizer, já nem chegávamos a temos. exportar muito Tudo. acima de 200 mil toneladas ao ano. E veja, Eu já nem metade disso. pior de tudo, isso ainda é um outro, já com a política do Banco Mundial que devemos lá chegar. Mas todas as fábricas, mesmo com pouco que tinham, o que é que escangalhou depois a seguir isso? É que a guerra de desestabilização começou a desviar as pessoas do campo. Então, por causa das As pessoas incursões. buscavam segurança no meio urbano. Exatamente. E Isto o que é que isto provocou fez? o êxodo rural, digamos assim. Exatamente. E quando for a ver, pá, a nossa castanha de caju, pá, é um rendimento naquele hectare ou meio hectare que o camponês tem, é uma parte do rendimento, ele próprio tomava conta daquelas árvores, pá, portanto, tudo isto no conjunto representava. Então, mesmo assim, a exportação que era feita, nós tínhamos de sentar todas as semanas, pá, com o Banco de Moçambique. Na altura, depois virou o Banco de Moçambique mais tarde, mas era o BCE, que tinha também a função, pá, portanto, digamos, junta da parte externa e Banco Central, filosofia do Banco Central. O que é que acontece? Sentávamos ali, pá. Nós éramos a empresa onde eu trabalhei, pá, era a maior exportadora do país. Anacomo. Enacom. Tivemos a exportação de chá, algodão, sisal, tabaco, copra, óleo de copra, gergelim, tudo isto, pá, castanha, amêndoa, tudo isto, pá, foi sendo feito. E voltar a conquistar, criar condições externas para que as pessoas tivessem, pá, confiança connosco, acreditassem em nós. Sabe que nem até no banco, na altura, mal havia pessoas ali que conheciam o que é uma carta de crédito. Para garantir que ninguém, pá, pudéssemos trabalhar com carta de crédito. O próprio banco teve que começar a montar a sua máquina toda para poder funcionar. Mas lembro-me perfeitamente, não vou citar nomes, mas ainda estão aí, alguns até viraram administradoras do Banco Central. Naquela altura eram jovens, pá, quem foi preciso ensinar. Eu tinha esse conhecimento do meu passado. Eu sabia o que era uma carta de crédito revogável, irrevogável, com prazo, como é que é, aquelas condições que a gente põe. Então, a Enacom, pá, começa a fazer este trabalho. Ainda me lembro do senhor ministro Salomão Monguam, pá, falecido, uma cabeça, uma pessoa reta, íntegra. Ainda me lembro de eu ter ido lá dizendo, pá, Sr. Ministro, eu preciso, porque naquela altura as pessoas que saíam da escola eram colocadas pelo Estado, né? Então, eu preciso de 4 pessoas com 4ª classe.
para os treinar, para poder fazer o trabalho que eu preciso. A resposta dele é sempre: patrão, tu és maluco, pá. Eu nenhum tenho para mim aqui pôr no Ministério. Como é que é de fazer? Então dê-me uma carta branca que eu vou buscar as pessoas na praça. Não era fácil, amigo. Você tinha grupos dinamizadores e não sei o que, essa gente toda para... Só que mal também esses queriam se salientar até pelo lado torto. Não é em cumprimento das normas que saíam do partido. O partido dizia muito claramente: durante as horas de trabalho não há reuniões de partido. Não há reuniões essas dos dinamizadores. Fora de horas. Depois das 17 façam isso. Pá, nós, aqueles que tínhamos essa capacidade, tínhamos que dizer aos próprios: não venham. Olha, nós gostávamos de interromper às 4 horas. Não. 5 horas em diante. Faça o sacrifício para ficar cá. Trabalho, a produção não pode parar. E olha que essa disciplina foi sendo colocada e foi com algo, naturalmente que havia sempre disputas de um ou outro caso, dependia também da liderança das pessoas. Então, pronto, passou-se este período, começam, portanto, não esquecer que ainda é do tempo isto não dava para aguentar muito tempo. Como eu estava a dizer, todas as semanas eu sentava para me perguntar: o que é que o senhor vai exportar? Garantido. Só mediante essa garantia é que se libertavam os boletins de importação para a comida. Está a ver como é que se fazia a gestão? Sentados, a continuar para fazer. Nem era preciso grandes reuniões, nada. O grupo de trabalho está ali, o que é? Quando é que sai? Em que dia é que sai? Pronto, então pode passar o boletim para alimentar, para produtos alimentares necessários. E foi assim que se fez, aguentou-se os momentos duros deste país. Como é que é possível, pá? Hoje temos tudo, estamos a chorar porque estamos a morrer à fome, a pobreza está a aumentar. O que é que se passa? Todos nós que vivemos esse período, pá, perguntamos mais o que é que se passa. Quando é que começa? As coisas mudam com a morte do presidente Samora Machel? É natural, podemos dizer que o que é que aconteceu? Portanto, o presidente Samora morre em 1986. 19 de outubro. Mas ainda é no mandato dele que começamos as negociações Com Bretton Woods, sim. Com Bretton Woods. Para trazer o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Que em 84, se a minha memória não me falha, atenção que já lá vão 81, portanto está um bocado gasta, mas foi a partir daí que sentimos. Só que como estávamos em guerra, naquele período, começou em 80, terminámos em 92, não é? Então, nesse período, não havia como implementar as políticas que o Banco Mundial queria. Mas, entretanto, foram feitas algumas. Por exemplo, nestas lembranças ofensivas do presidente Samora, quando foi visitar as lojas de Pô. Então, agora o Estado é que tem que vender capulanas. Ele tem que vender isto, não pode ser. Então, libertar as lojas de Pô. Começaram os primeiros retalhistas, digamos, privados, a funcionar nesse tempo. Mas a parte do fundo ainda precisava de paz. Investimentos que eram necessários. Então, terminamos a nossa da guerra, portanto, o acordo de paz assinado em 92, primeira eleições multipartidárias em 94, portanto, efetivamente o governo começa a funcionar a partir de 95, já dentro do novo modelo, com a abertura, aquela chamada abertura do mercado. Começa também a confusão. As pessoas entenderam que comércio, portanto, a economia de mercado é uma coisa livre, cada um faz aquilo que quer.
Mentira. É a grande mentira que levou muitas das vezes o estouro da parte privada. Porque a economia de mercado tem normas e regras, muitas das vezes, comparadas com aquilo que tínhamos nas empresas estatais, bem piores. Até é isto que fez com que também começamos a desfazer de empresas, de qualquer maneira. O que era uma indústria, virou armazém, pá. Mas como é que é possível? Hoje choramos por causa da Mabora, perdemos empresas têxteis que estavam aí pelo país fora. A indústria do caju, digamos, passou por momentos, hoje, felizmente é toda ela privada, mas tem problemas sérios de política. Mas isso é a política global, digamos assim. Continuamos, eu ainda me lembro na guerra do que tivemos em 95, com o Banco Mundial. O empréstimo que o Banco Mundial ia fazer a Moçambique estava condicionado à liberalização da exportação da castanha de caju. Mas nunca foram capazes de nos dizer a nós, os privados. Por outro lado, as políticas do Banco Mundial e do FMI diziam que o Estado não podia entrar, não podia ser sócio portanto, não podia dirigir empresas. E é assim que é desmantelada a indústria de caju, mas antes disso foi privatizada. As fábricas foram vendidas. Pronto, cada um comprou. Nós próprios, como compramos uma em Angoche, não aqui na cidade de Maputo, nem em Inhambane, que estava aqui perto. Vamos para Angoche, que é a zona de produção. Tivemos aquela guerra a dizer, porque entretanto a produção como tinha caído. No tempo colonial, a política era muito clara. Primeiro, abastecimento de fábricas nacionais e depois o resto é que era exportado. Se você for a ver a estatística da subida de produção da castanha no país, antes até chegar às 200 mil toneladas, há de verificar que a subida da castanha representou a subida da indústria. Quase que em paralelo. Em termos gráficos, olha, vai ver que quanto mais matéria-prima tinha, mais fábricas estavam a nascer. Moçambique não tinha como resistir à imposição do Banco Mundial de liberalizar a indústria de caju, ou seja, de extinguir. Aquilo foi quase uma espécie de extinção da indústria de caju que empregava milhares e milhares de pessoas, em particular a mulher. Mas pior disto, Boaventura, eles primeiro, o governo cumpriu uma parte que é vender as fábricas. Os novos investidores que chegaram, felizmente eram quase todos moçambicanos, receberam as fábricas e tinham problemas sérios, porque a matéria-prima não era suficiente para aguentar com o número de pessoas que lá estavam dentro. Dou-lhe um exemplo, na fábrica em Angoche, onde nós entramos, tínhamos cerca de 1000 trabalhadores e só precisávamos de 250 a 300 no máximo. Mas tínhamos uma ideia à volta disso. Quem é produtor, não há nas zonas, principalmente nas zonas fora das áreas urbanas, porque havia aqui fábricas aqui no Maputo. Bom, nesse marco, na altura, 2 fábricas, pelo menos. Mas na zona, porque é que tinha muitas vezes este volume de pessoas? Porque quando chegava a altura da sementeira, o trabalhador estava a pensar no pedaço de terra dele. Precisava de lá ir, dar ajuda à mulher ou à filha, lá aquilo que for. Quando chegava a altura da colheita, também tinha que ir para lá. Então havia uma certa flutuação ali. E isso era colmatado com o número de pessoas adicionais. Mas nós já tínhamos uma ideia, porque esse problema do caju vivi-o com muita intensidade e conhecimento. Nós tínhamos um outro parceiro também, outra fábrica em Angoche, que foi também comprada pelo grupo Interposto. Então, o Interposto, como tinha
contactos e conhecimentos e tinha interesses também no Brasil, foi facilmente começamos a perceber o que é que estava-se a passar do outro lado. Portanto, isto, digamos que levou, se você me perguntar, vou-lhe já dizer, não tenho homens do Banco Mundial, podem não conhecer os atuais. Nesse período, já não estou bem recordado, mas foi aí à volta de 93, 90, mais talvez, entre 95 e 96, 96, por aí fora. Ou 97. Nós, quando vimos que isto estava a falhar, pedimos ao Banco Mundial: façam uma avaliação da política que os senhores terminaram. Façam um estudo. E nós vamos provar que os senhores estão enganados, porque no estudo que eles fizeram para obrigar o governo a tomar essa decisão, o consultor foi um fulano da Irlanda, a Islândia. Que eu saiba, em Islândia só tem bacalhau e gelo. Caju não é com ele. Nunca deve ter visto na vida e nem sabe o que é isto. Mas escreveu, fez disse: olha, liberalizar. E liberalizar era condição para o governo ter os 420 milhões de dólares por um período de 3 anos. Nós não temos, infelizmente, essas coisas não eram feitas sharing com o privado, não é? Mas descobrimos o acordo que foi assinado. Porque os nossos próprios dirigentes na altura, sensatos, mas estavam entalados. Ou iam buscar os 420 para poder a economia poder continuar a andar, ou sacrificavam alguma coisa, acharam por bem sacrificar esta área, erradamente, mas acabou. Mas pronto, este é o período. Foi assim que também mataram-se uma série de outras empresas que hoje ainda pessoas só voltam a chamar Texmoc, Test África, não sei o quê, etc. Todas isso. Isso é história. Ter algodão e não ter para uma fábrica, pelo menos para fazer a primeira, nem que seja para fazer pano cru. Eu já nem falo de confecções, que é muito difícil batermos contra os asiáticos, por causa da mão de obra e do custo, etc, etc. Então tudo isto sem... Na sua opinião, Dr. Patel, o que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos da independência nacional? Olha, é uma pergunta que tem muitas frentes. Resolvemos fazer para educação em massa, sem olhar para a qualidade. Hoje estamos a pagar a fatura. Não fomos capazes de conduzir aquilo que o país mais precisava, técnico-profissionais. Era naquela altura que se devia pensar. Hoje estamos a falar do empreendedor. Como é que eu vou fazer um empreendedor se tem um curso, como agora vemos, alguém que tira o curso de Direito e não encontra lugar para trabalhar, então vai fazer o quê? Apanha a primeira oportunidade. Mas habilidade manual não tem nenhuma. Nem é eletricista, nem é carpinteiro, nem é pedreiro, tudo isto que a gente precisa no dia a dia. Portanto, em termos de educação, políticas económicas, continuamos a insistir. Eu acho que desenhou-se muita coisa dentro de gabinetes sem olhar para os aspectos de sua funcionalidade e praticidade. Se aquilo era viável ou não era viável. Portanto, foi feita, muitas das vezes, muitas destas políticas foram traçadas em gabinetes e por burocratas. O Ventura acompanhou muito do nosso diálogo entre o setor público e privado. Sabe disso. Há quantos anos? Eu, pelo menos, tenho
35 anos disso, à vontade. E lembrar que, mesmo com empresas estatais existentes, nós tínhamos que passar um certificado de origem para exportar o nosso produto. Foi preciso reavivar a Câmara de Comércio. Uma das poucas pessoas que ficou aí, eu acompanhei, eu já no tempo colonial, já fazia parte da coisa. Ainda me lembro que aquele prédio que está ali, onde hoje é função pública, ao lado do Rádio Moçambique, aquilo era o prédio das associações económicas no tempo colonial. Ainda me lembro de uma das vezes a gente fizemos um pedido ao presidente Chissano para devolva-nos esse prédio, porque isto era nosso no tempo colonial. Nem pense nisso, já lá estava o Ministério. Esquecemos. Mas começamos esta discussão para ver se o sector privado consegue transmitir aquilo que estava a precisar. Transformar esta economia estatizada numa economia de mercado requeria também legislação que era preciso fazer-se. E fazer com ordem. E não o forró que neste momento acontece neste momento. Antigamente você tinha distribuidores, uma entidade, empresas só distribuidoras. Não eram-se distribuidoras de retalhistas como agora são. Então é para fechar o negócio, para ir buscar as margens de dois lados. Não é assim, não foi. Não é assim. Tudo isto me requeriu para colocarmos as coisas no lugar. Infelizmente, muitas coisas boas que existiam no tempo colonial foram desmanteladas sem necessidade. Por exemplo, estas regras todas do comércio que eu estou a dizer. Isto é standard em qualquer parte do mundo. Pá. Distribuidores são distribuidores, retalhistas são retalhistas. Pá. Um dos setores que se viu escagalhado é das alfândegas. A sua restauração custou muito caro ao país e gerou muito debate. O Dr. Patel esteve bastante envolvido, de forma ativa. Pode, em duas palavras, partilhar? Olha, eu dizer foi preciso trazer a companhia britânica Crown Agents. Dizer isto que na altura, e estamos a falar nos anos 90, já depois da independência, provavelmente esta participação da Crown Agent a entrar aqui não contou connosco. Não connosco, privado. Eu lembro nisso só para lhe dizer que a Câmara de Comércio recomeçou em 1980. Era como sócio número 1, membro número 1. E o ministro Simon Gwambe aceitou este princípio. Porque já estávamos a querer inventar aí outra empresa estatal. Deixa o privado trabalhar. Foi assim. 1994, depois da abertura, com já 95, começamos a falar no primeiro encontro que tivemos com o falecido ministro Baloipa. Todo mundo gritava. Porquê? Porque a legislação ainda não tinha sido alterada, a legislação estatizada estava a impedir que o privado pudesse aplicar. Uma sala com 200 pessoas lá dentro, cada um tinha o seu problema. Então ele, no meio daquilo, disse, eu assim não consigo dar vazão, quero trabalhar com um grupo. Nasce a CTA, naquela reunião mesmo. Chegou o intervalo, um pouco antes do intervalo, eu ainda me lembro de ter dito ao falecido ministro, Sr. Ministro, faltam 10 minutos para o intervalo, podemos interromper agora? Porque já ele tinha desafiado. Então vamos lá. Sim, senhor. Eram 11 associações na altura. A IMO, Associação Comercial, Associação Industrial, portanto a IMO,
a Associação de Pequenas Empresas Privadas, ainda do falecido Egas Moçanhano. Éramos 11 no total. Então desafiamos ali mesmo. Os presidentes das associações, como estavam lá. Eu, a Caju, na altura. Vamos lá, o ministro, vamos sentar ali naquela sala. Se o ministro não são um desafio, por que a gente não aceita? Quem é que está aqui? Quem é que quer ser voluntário? Claro que não há voluntários para essas coisas, não é? Então está bem, espera aí. Saiu uma caixinha para fazer uma votação. Cada um de nós punha 4 nomes de quem eram as pessoas, 4 ou 5 nomes que eles achavam que podia ser. E é assim que fomos eleitos 4 ou 5 pessoas que fomos eleitos na altura, os mais votados, e entre nós escolhemos o Mário Sano na altura para ser o líder, porque ele tinha mais tempo, inclusivamente, em termos de trabalho. Começamos aquilo. Está onde está hoje. O objetivo número 1 era o diálogo entre o sector público e privado. Este diálogo é de moçambicanos. É verdade, com empresas estrangeiras, todas também podiam participar, darem o seu contributo. Mas a ideia era que legislação que saísse fosse o mais consensual possível. Desde nos últimos 10 anos, aliás, do anterior mandato, transformámos esse diálogo numa farsa. E hoje está a continuar no mesmo caminho. Não somos consultados para analisar a legislação agora que está a sair. Não somos consultados. Criamos um espírito, sem ser em lei, não era possível. Mas o Estado, o Governo, cada vez que propunha uma lei, dava-nos 30 dias, tinha que ser acordado, porque não podia ser só discutido a nível de Maputo. Há empresários num país inteiro. Precisamos saber o que é que eles pensam na zona deles, o que é que pensam, para podermos formatar uma coisa mais consensual possível. E é isto que está a acontecer. Mas alfândegas eram um problema que nós tínhamos, e todas as reuniões que a gente tinha como da CASP, o problema das alfândegas. Aliás, lembro-me que se for olhar para o Doing Business, relatório do Doing Business do Banco Mundial, nós tínhamos lá sempre entre 25 e 26 dias, era o tempo para que um importador levava, outros 25, 27 dias é o que o exportador também levava para desde o início até o fim com as diferentes intervenções que aquilo tinha. Apareceu a Crown Agent. A Crown Agent foi um acordo, de certo modo, ao nível governamental. Eles apareceram aí. Fizeram algum trabalho, quer dizer, tentaram introduzir um sistema de informático para funcionar, mas também fizeram outra coisa, que foi treinar uma boa equipe, portanto, das alfândegas. Estou-se a referir à inspeção não intrusiva, que foi bastante contestada. É uma delas. Outra coisa também, por exemplo, eu para fazer uma importação tinha que mandar aquilo que eu chamava uma pré-declaração. Recebia um carimbo. E quando você sabe, a maior praga que existia na altura nas alfândegas era o rei do carimbo. Porque cada um tinha um carimbo. Para saltar de uma mesa para outra era outro carimbo. E cada carimbo custava dinheiro. E era influenciado. E é por isso que a polícia e as alfândegas eram consideradas as instituições mais corruptas. E já não são? Eu acho que as alfândegas não são tanto assim. Ainda há corrupção nas alfândegas, mas não porque os sistemas estejam errados, mas é porque fazem um bypass. Assim como, por exemplo, alguém acreditava que fossem apanhar pessoas no Ministério das Finanças, no Tesouro,
a fazer este negócio de pôr. Então, isto são aspectos que enquanto não tivermos, primeiro, cada vez mais estamos a inventar mais instituições, quando devíamos estar acho que criamos mais ministérios do que aquilo que tínhamos no passado. Como é que vê o Moçambique nestes 50 anos do ponto de vista da integridade, da ética? Hoje fala-se tanto da corrupção. Oh, Ventura, eu acho que não há... Acho que não... Primeiro, falhamos redondamente em tirar algumas disciplinas que a gente ensinava nas escolas. Algumas delas, quer citar? Como é que é? Uma era religião e não sei o quê. Pronto. Isso podemos até ter, né? Mas o sentimento civil, a ética, tudo isso, a integridade, são coisas que se aprendiam na escola. Aprendi porque se falava muito disso. Por outro lado, também em casa. A escola é um centro que te dá elementos para melhor. Mas a educação é feita em casa. Agora, se você tem um líder em casa que vive de esquemas, será que os filhos não veem? Não aprendem? Doutor Kekbat Patel, o nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Dou-lhe um minuto para sublinhar aquilo que julga ser relevante ainda no âmbito da nossa conversa, passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da independência nacional. Eu olhando o passado já foi, já não há nada a fazer. Futuro. Criar rapidamente, portanto, um consenso e como acabar com a corrupção. Há vários mecanismos para pegar, é preciso analisar e chegar, mas não pode ficar somente dizer que lançámos ali e fomos buscar este, mas onde estão os... O que é que aconteceu à prisão? Aquele show-off todo da BO, o que é que aconteceu? Quem foi preso? Acaba. Primeira condição básica neste país, lei, ordem, justiça a funcionar. Estas instituições têm que ser de caras limpas, porque sem isso nenhum investidor vai aparecer aqui neste país. Claramente, põem lá os melhores meios, todas as facilidades, como a gente lhe diz muitas vezes, facilidades tropicais que querem dar. Ninguém vai entrar aqui se eu não conseguir andar na rua, se eu não tiver segurança no meu investimento. Eu estou a falar de moçambicanos. Eu não estou preocupado com o que vem de lá de fora. O de lá de fora vai ver se eu estou a se ingrar, como moçambicano estou a se ingrar, é porque ele também tem caminho para poder andar. E não é só olharmos para fora. Olhar para dentro é coisa que nós não fazemos até hoje. Não posso continuar a aceitar que 50 anos depois ainda continuam a ter as mesmas condições na agricultura, que ainda não tem comida para toda a gente. E fomos dizer na FAO que recebemos três refeições por dia, uma mentira desgraçada que não podia ser. Felizmente, a própria FAO sabia que não era verdade. Mas o ponto de fundo é que não podemos... Políticas têm que ser tratadas com a visão de longo prazo. Deixarmos de mania de ir buscar dinheiro lá fora quando não fazemos nenhum esforço. Estamos a chegar a um ponto em que vivemos dos donativos, vivemos dos empréstimos de fora e agora não os temos e estamos estrangulados. O diesel que não aparece, o combustível que não aparece porque não houver essas divisas. Porque ninguém trabalha. Vietnã, em 1975, foi independente, com 2 meses de diferença entre nós. Um país que foi bombardeado e queimado com bombas químicas. Hoje, maior produtor mundial, um dos maiores produtores mundiais de arroz,
um dos maiores produtores mundiais de produto marinho, portanto, de produtos do mar, até o Zimbábue já está a fazer para trigo, a tornar-se autossuficiente no trigo. E agora com a nova política de entregar aquilo que tirou e ainda está a indemnizar, está de volta. Portanto, falta-nos uma visão e um foco do que é que queremos. Não podemos dizer num governante, uma vez dizemos que é o turismo, outras vezes dizemos que é a logística, outras vezes dizemos que não sei. Quer dizer, não pode ser assim. A produção não vai funcionar se a logística não estiver lá. Então tem os pensantes que têm que sentar. Mas quem são esses pensantes? São aqueles que fazem. Chamem as pessoas que fazem. Fazem isso na terra, que mexem. Não os burocratas que aprenderam no livro e alguns até mal. E é isto que é preciso acabar com isto, se queremos que este país ande para a frente. E para terminar? Mas, acho que há muita gente aqui no nosso país que não tem camisolas, mas tem uma camisola que se chama Moçambique. Muitos! Basta olhar para o número de pessoas que vão votar. E se você tira só, em média, 30%, 32% é que estão a ir a votar, o que é que aconteceu com os outros 68%? Onde é que estão? Então, pôr pessoas com competência a dirigir isto, o país, escolher sob o ponto de vista médio, olhar para o passado dessas pessoas. Você tem neste momento tem dirigentes aí que, atenção, pá, o passado não é muito aconselhado. Muito obrigado, doutor Kekobad, para ter para a sua Obrigado, havia muito para dizer, mas é... Muito obrigado mesmo, o fundo de tempo não permite mais, mas vamos ter mais oportunidades de poder trocar impressões sobre tudo no que diz respeito àquilo que é o futuro do país 50 anos depois que proclamamos a sua independência nacional. Nós fazemos esta reflexão no âmbito da celebração de 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Isso aconteceu a 25 de junho, corria o ano de 1975, sendo que hoje a nossa reflexão contou com a participação do senhor Kekobad Patel. Caro telespectador, muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.